Falando agora de densidade, densidade é simplesmente a relação entre a massa e o volume de um corpo. É medida simplesmente pela conta básica de massa dividido pelo volume, e sua unidade de medida padrão é o grama por centímetro cúbico. O que significa grama por centímetro cúbico? A cada centímetro cúbico, ou ml, cabe 1 grama. É literalmente isso. A cada centímetro cúbico ml cabe 1 grama. Duas observações. 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico e a outra é que quanto mais denso um objeto for, maiores as chances de ele afundar. Por exemplo, se eu pegar um cubo de gelo e colocar ele em um copo d'água, ele vai ficar boiando. Ele vai ficar boiando justamente porque a densidade do cubo de gelo é inferior à densidade da água. Mas se eu pegar esse mesmo cubo de gelo e colocar em um copo com etanol, ele simplesmente vai afundar. Por que ele vai afundar? Porque a densidade do etanol é menor que a densidade do cubo de gelo. Então, ele vai afundar. Aplicando aquela fórmula inicial a este contexto aqui, eu tenho um recipiente com 485 ml de água. Eu inseri um objeto de 117 gramas e agora o volume da água é de 500 ml. Como é que eu faço para descobrir a densidade deste objeto aqui? Eu simplesmente faço o seguinte: pego o volume atual com o objeto e subtraio pelo volume anterior sem o objeto. Porque aí eu vou saber quanto de volume ele ocupa. 500 ml, certo? Na fórmula, para a gente descobrir a densidade é a massa dividido pelo volume. Como o volume é medido em centímetro cúbico, a gente simplesmente coloca aqui 1 ml centímetro cúbico, ou seja, 15 ml é a mesma coisa de 15... Tá, 15 ml é a mesma coisa de 15 centímetros cúbicos. Para encaixar na fórmula da densidade, é só dividir massa pelo volume. A massa é 117 e aí a gente divide por 15. 117 dividido por 15 vai dar, se eu não me engano, 7, que vai dar 105. E aí sobra 12, 120, 7,8. A densidade é 7,8 gramas por centímetro cúbico. Então, qual a densidade do objeto imergido? Este objeto tem 7,8 gramas por centímetro cúbico. Beleza, vindo agora para mudanças de estados físicos. Em geral, a gente tem um cálculo muito meio que específico e bem simples até, para calcular em que estado físico o material está. Digamos aqui que nós temos um material em que sua temperatura de fusão é 41 graus e a sua temperatura de vaporização é 182 graus. Digamos que esse material esteja exposto a 35 graus Celsius. Qual é o estado físico que ele vai estar? Ele vai estar no estado físico sólido. Por quê? Porque a 35 graus Celsius ele ainda não chegou na temperatura para virar líquido. Então, ele estaria no estado sólido ainda. Vindo aqui para o segundo caso, a gente tem o seguinte: exposto a 35 graus Celsius, temos um material que a temperatura de fusão, ou seja, do sólido para o líquido, é 80 graus, e a temperatura de ebulição é 217 graus, ou seja, do líquido para o gasoso tem que ter essa temperatura. Se ele está em uma temperatura de 35 graus Celsius, então ele também estará no estado sólido. Por quê? Justamente porque a essa temperatura ele ainda não pôde se transformar em líquido, então ele ainda está em estado sólido. Agora falando aqui dos tipos de mistura. Aqui nós temos um gráfico em que do estado sólido para o estado líquido, a temperatura de fusão é constante, permanece em 0 graus. E do estado líquido para o gasoso, a temperatura de ebulição também é constante. Se nós temos as duas temperaturas constantes, então é uma substância pura, mistura eutética ou uma mistura azeotrópica. Nesse caso, é uma mistura uma substância pura, justamente porque do sólido para o líquido a temperatura é constante e do líquido para o gasoso a temperatura também é constante. Agora, nesse caso, do sólido para o líquido, a gente tem uma variação de temperatura.
aqui começou com 2 graus Celsius, mas terminou em 27 graus Celsius, ou seja, aqui a gente tem uma variação. Porém, quando foi do estado líquido para o gasoso, a gente tem uma constância. 30 graus Celsius foi a temperatura durante todo o processo de ebulição. Então, quando a gente tem uma variação na temperatura do sólido para o líquido, mais uma constância do líquido para o gasoso, a gente tem uma substância azeotrópica, que é aquela que expressa exatamente essa característica: temperatura de fusão variável e temperatura de ebulição constante, T3C.